dispensação, Ele já tinha você no coração dele antes mesmo de você nascer. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Por tal plano, ou seja, por tal economia, por tal plano, processou-se. Consumado agora está. Só nesse pedaço aqui da estrofe, conta realmente desde o início, antes da criação, até a morte do Senhor Jesus e até o dia de hoje, Consumado agora está. Senhor Jesus. Amém. Então, graças a Deus por isso. Por tal plano processou-se. Sim. Primeiramente tinha Deus, o Deus triuno, que vivia ali em união e unidade. E depois Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou os anjos. Lúcifer, que era um anjo ali de luz, Sim. que tinha uma função muito importante. Ele se rebelou contra Deus, e Deus julgou ele naquele momento. Deus puniu, e Deus teve ali um novo começo com o ser humano. Foi quando Deus criou Adão, criou Eva, Sim. E Deus também ali já sabia de tudo do que iria acontecer. E um cordeiro foi morto para cobrir a nudez de Adão, O Senhor já tinha profetizado, representando ali o Senhor Jesus, que viria milhares de anos após aquilo, para morrer pelo pecador. Então, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne. Por tal plano processou-se. O que era palavra, se fez carne por meio do nascimento. Ele nasceu de Maria, enquanto virgem ali, concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus processou-se, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens, entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, glória a Deus por isso. Amém. Deus, no seu plano eterno, já tinha nos visto e Ele nos escolheu. Por tal plano, Ele processou-se. Amém. Vamos ver Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, o versículo 4. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus, irmãos, porque antes da fundação do mundo, como a própria Bíblia nos diz, Deus nos escolheu nele, para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. Antes de fundar o mundo, antes de todas as coisas, Deus já nos escolheu. Ninguém explica Deus, Verdade. Há mais de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, Deus já saberia de tudo que aconteceria. E já sabe também de tudo que vai acontecer. Verdade. É o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas e nada pode fugir do controle de Deus. Senhor Jesus. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. É para dar glórias a Deus, pulos de alegria, porque Deus nos escolheu. A Bíblia diz que existem vasos de honra e vasos de desonra, Existem os filhos de Deus e a Bíblia também fala que existem os filhos do diabo. Então, você está aqui e a Bíblia diz quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. Você é filho de Deus, E você realmente foi escolhido por Ele, antes da fundação do mundo. Amém. Infelizmente, nós sabemos que nem todos vão estar lá na Nova Jerusalém. Nem todos vão estar reinando com o Senhor Jesus, Isso é porque o Evangelho está sendo anunciado, mas nem todos querem obedecer ao Evangelho. E Deus diz que por causa disso, Romanos 1 diz que Deus deixou as pessoas serem conduzidas por suas próprias paixões, o seu próprio modo de pensar e agir, porque não aceita a palavra, a verdade do Evangelho, Sim. Mas também existem aqueles que atenderam ao chamado de Deus, essa predestinação de Deus, e agora estão vivendo para o Senhor. Deus nos predestinou para sermos filhos dele, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então a obra do Senhor teve sim uma importância tamanha para que hoje eu e você
pudéssemos nos tornar filhos de Deus, né? O Senhor Jesus morreu, veio aqui, passou por muitas coisas e depois realmente Ele consumou. Ele disse: Pai, eu entrego tudo em Tuas mãos, está consumado, né? Ele concluiu com êxito o que Deus predeterminou para Ele. Outra estrofe, pode deixar no hino, cara. Outra estrofe fala assim: como homem Deus modelo, foi Jesus o pioneiro, até a morte obediente, o seu natural negou. Senhor Jesus, como homem Deus. Jesus era homem, Deus, mas também era Deus. Por quê? Jesus nasceu de Maria. Maria era uma mulher, era um ser humano, mas também foi concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo é divino. Então Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina, né? Por isso, né, ele tinha ali contato, comunhão com Deus, e ele podia operar muitos sinais e maravilhas que só Deus poderia fazer, como ressuscitar um morto depois de 4 dias, né? Ou no 4º dia. Senhor Jesus. Então, foi Jesus o pioneiro, até a morte obediente, o seu natural negou. Vamos ver Filipenses 2, versículo 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Quem pegou para ler? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois Ele mesmo, Senhor Jesus, Ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. reconhecido. 8. Aleluia. Finalizou 7. O 8 diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, aqui está um exemplo, né, de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o versículo diz aqui, mesmo ele sendo Deus, né, ou igual a Deus, ele não considerou isso algo assim, né, que deveria ser retido a qualquer custo. Vocês têm que me adorar, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me servir. Não, ele disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos, aqueles pés empoeirados, né, sujos. O Senhor Jesus a todo momento deu exemplo, né, de humildade, de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo quando o coração dele ali tremeu, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até naquele momento ele disse: Senhor, se possível, não quero passar por isso. Vai ser doloroso, um sofrimento tremendo, muita humilhação. Mas, em outras palavras, vai ser a tua vontade, Senhor, né? Faça a tua vontade, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sim. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte mais humilhante daquela época, o Filho de Deus sofreu, né? Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e foi reconhecido ali em figura humana. Se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Senhor Jesus, é o exemplo de Deus para nós, né? De Jesus para nós. Então, numa dessas estrofes ainda diz: unigênito ele outrora, nós, seus muitos grãos agora. Unigênito, filho único. Outrora, né? Antes Jesus era o único filho de Deus. Como diz João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora nós somos realmente como se fosse assim, irmãos do Senhor Jesus. Ele se tornou primogênito, não é mais unigênito, mas primogênito, que é o primeiro filho, e nós também somos filhos de Deus. Amém. Nós, Senhor Jesus, Amém. Participamos dessa mesma natureza. Vamos ver João 2,24. João 12, 12,24. Senhor Jesus.
em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ó Senhor Jesus. Muito fruto. Esse grão de trigo estava se referindo a ele mesmo, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar ele sozinho. Mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, né? Ou seja, foi enterrado, com o tempo aquele grãozinho, ele vai crescer, vai brotar e vai sair dali muitos outros grãos de trigo, né? O Senhor Jesus foi o primeiro grão de trigo que caiu na terra. Ao ser crucificado, ao ser sepultado, Jesus caiu na terra. E aí ele passou 3 dias, né? E depois esse grão, ele ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele soprou o Espírito Santo para dentro dos discípulos, né? E realmente ali ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos, como a gente vai ver em Romanos 8, 29 também. Mas antes de nós vermos isso, outra estrofe diz assim: em seu corpo hoje estamos, cada dia triunfamos. Sim. E se amo então galgamos, apressando o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí outra parte da segunda estrofe diz: num só corpo aqui mesclados, somos sua expressão. Amém. Então, depois da morte do Senhor Jesus, a igreja foi gerada. E Deus nos reuniu em um só corpo. Amém. Vamos em Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Quem pegou pode ler. Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz, Sim. o qual de ambos os povos fez um, Amém. e derribando a parede de separação que estava no meio. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aleluia. Senhor Jesus, 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Graças a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós vemos aí que Deus, Ele uniu gentios e judeus, pessoas que eram meio que inimigos, né, rivais. Ele uniu em um só corpo. No corpo de Cristo não há grego, não há judeu, não há gentio, não. Todos, né, são um só. Nós fazemos parte de uma mesma família. Então, na igreja não deve haver separações, divisões, né? Na igreja todos nós somos um. Amém. Né? Somos todos irmãos. Amém. E Deus uniu, né, todos nós em um só corpo. Amém. A igreja. Amém. Hoje eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Amém. Ó Senhor Jesus. Então glória a Deus por isso. Amém. Em seu corpo hoje estamos, cada dia triunfamos. E se ama então galgamos, apressando o Senhor. Amém. Num só corpo aqui mesclados, somos a sua expressão. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos ver agora outra estrofe que diz assim: como o Espírito em nós habita, Deus em nós porção bendita, Deus e o homem misturados, no Espírito bem mesclados, ambos são incorporados organicamente em um. Então Deus, só para recapitular, né? Deus tinha um plano eterno, sua economia, que era realmente ali alcançar o homem, inseri-lo no seu corpo, para que depois ele pudesse reinar, participar da vida eterna. Por tal plano, Deus processou-se. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. O plano foi processado. Consumado agora está, quando Jesus, né, passou por todo aquele processo, foi obediente até a morte e morte de cruz. O grão de trigo, Jesus caiu na terra, morreu, produziu muitos frutos, muitos discípulos foram gerados, muitos seguidores foram alcançados, e todos esses foram reunidos em um só corpo. Sim. E nós agora não fomos deixados órfãos. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo habitando em nós como uma porção bendita. Senhor Jesus. Por isso nós estamos misturados com Deus, bem mesclados, e somos incorporados, né? E somos um com Ele. Vamos ver João 14. João 14. João 14. O versículo 15 ao 19.
versículos 15 a 19. Cada irmão pode ler um versículo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vos o conheceis, Sim. porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus ele voltaria para o Pai, mas os discípulos não iam ficar desamparados, eles não iam ficar órfãos. Ele mesmo iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estaria com eles, né, para sempre, até a consumação do século. João 7, 37 a 39. Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, hoje, nós já cremos no Senhor Jesus e recebemos, né, e bebemos desse rio, bebemos dessa água e temos esse rio fluindo do nosso interior, que é o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esse Espírito Santo é realmente um presente de Deus, é uma garantia de Deus também, de que algo maior vai acontecer conosco, que é o penhor, né? É uma garantia. Senhor Jesus, é um selo que nós temos, mostrando que nós somos agora de Deus. Então o fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, vai nos tornar pessoas separadas, pessoas diferentes de outras pessoas que não têm e nem conhecem. E se nós exercitarmos isso e sermos sensíveis, né, nós vamos viver segundo a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos conduz a sermos guiados pela vontade de Deus. Amém. É através dele que você conhece a vontade de Deus, é através dele que você vai ter o discernimento das coisas. É a unção que habita em nós, nos ensina a respeito de todas as coisas, né? Então, por isso que a Bíblia diz: andai e vivei no Espírito. O apóstolo Paulo era um homem que era guiado pelo Espírito Santo. Tinha lugares que ele queria ir, mas o Espírito Santo não permitiu. Por quê? Porque ele era sensível, ele sentia a unção no interior dele dizendo que direção tomar. Então nós também, que temos o Espírito Santo, não podemos depender da nossa lógica mental, mas precisamos orar, pedir o Senhor direção de todas as coisas, para sermos guiados por esse Espírito. Amém. Esse Espírito é a presença de Deus também dentro de nós, né? Então nós não estamos órfãos, porque nesse Espírito Santo, né, está também ali o próprio Deus, o Deus triuno, que eles são três e também são três em um, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E por fim, outra parte da estrofe, da primeira estrofe, no final da primeira estrofe, vou finalizar aqui, diz assim: salva-nos completamente e nos faz a si iguais. Vamos ver Romanos 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Quem pegou pode ler. Porquanto vocês de antemão conheceram, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. 30. E aos que Deus predestinou, e a estes também chamou, e aos que chamou, Sim. a esses Também também justificou, e aos que justificou, a Este esses também também glorificou. Aleluia. Amém. Eis-nos aqui. Amém. Salva-nos completamente e nos faz assim iguais. Amém. Aqueles que lá de antemão, né, conheceu muito antes
nos conheceu, também nos predestinou para nós sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então não é mais unigênito, é primogênito entre muitos irmãos. Verdade. Esses irmãos somos nós. Sim. E toda a irmandade que nasceram de Deus, né? Nos predestinou para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar iguais, conformes à imagem de Jesus. É nesse processo que nós estamos vivendo. Eu e você, cada dia mais, estamos sendo aperfeiçoados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo, né? Na nossa natureza, na nossa vida, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Isso é o Espírito Santo trabalhando em nós para nos moldar, para nos moldar. Nós viemos para o Senhor, nós às vezes temos nossas manias, nossos costumes, os nossos conceitos, mas Deus ele quer nos transformar e nos conformar à imagem do seu Filho. É como aquele exemplo que nós damos da forma, né? É como se Jesus fosse uma forma e nós fôssemos a massa que é colocada na forma. Sim. E ali, quando você mexe lá na massa, aquela massa vai tomar a forma da forma. Se a forma for de coração, a massa também vai sair no formato de coração. Sim. Nós estamos inseridos no Senhor Jesus. Sim. E estamos sendo trabalhados, né? Sim, imprensado, esmagado, para que a massa possa tomar a forma de Cristo. Sim. Então nós estamos sendo conformados cada dia mais. Deus quer que nos tornemos parecidos com o Senhor. Sim, amém. E um dia isso vai acontecer, né? Amém. Como diz 1 João 3, diz que nós seremos como Ele é, né? Amém. Ainda seremos como Ele é. E o versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Né? Ele nos predestinou antes mesmo de nós nascermos. Quando nós nascemos, nós atendemos o chamado de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. Fomos justificados por meio do sangue do Senhor. Sim. Não é mérito nosso, não é obra nossa, mas nós cremos em Jesus, confessamos os nossos erros, nossos pecados, nascemos de novo, fomos redimidos. Ele nos justificou e estamos nesse processo até no dia nós sermos glorificados. Sim, aí vai ser quando esse corpo mortal se tornar imortal. Verdade. Esse corpo corruptível se tornar incorruptível, né? Esse corpo de humilhação se tornar um corpo de glória. Amém. Não vai sofrer mais, não vai ter mais, né, essas doenças. Sim. Né? Não vai ser tão crocante que você pode pensar que não estrala tudo, né? Então Deus vai nos dar um corpo ali revestido de glória, né? Esse vai ser o processo de transformação quando seremos como o Senhor é. Então, com esta clara e celestial visão, governe sempre em nosso coração, né? E com o espírito forte e ativo, vamos todos prosseguir, né? Até nós alcançarmos Sião, que representa o reino do Senhor, né? Jesus é o Senhor. Amém, amém.